Olá, pessoal. Eu estou estudando Atos dos Apóstolos. Eu estou no capítulo 5 e eu gostaria de compartilhar aqui sobre esse estudo para aquilo que nós podemos retirar de aprendizado para o nosso dia a dia, né? Aqui no Atos 5 começa falando sobre a vida de Ananias e Safira. Era um casal que tinha uma propriedade e eles venderam essa propriedade e reteram uma parte para si e a outra depositaram nos pés dos apóstolos, como uma oferta. E Pedro, então, chegando a Ananias e perguntou: por que fizeste isso? Vendeu por X e reteve uma parte. E então Ananias caiu ao mesmo tempo morto. E logo em seguida, a sua esposa Safira chegou e Pedro fez a mesma pergunta: você vendeu a propriedade por X? Ela sim. E ela caiu no mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. E todos vendo isso, muita gente começou a ir até os apóstolos. Por onde eles caminhavam, eles colocavam as suas camas das pessoas que estavam doentes, que não podiam andar, porque eles falavam: se a sombra de Pedro, de Paulo passar por ele, será curado. E ali se fizeram muitos milagres, muitos prodígios, muitas pessoas vieram a se converter. Só que havia um... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Havia uma seita dos saduceus que se tomaram de inveja, porque os apóstolos faziam muitos milagres, muitos prodígios. Então essa seita vieram e recolheram os apóstolos e prenderam. Só que à noite o anjo do Senhor liberou eles da prisão. E quando chegaram ali, cadê? Não estava. Eles foram recolher os apóstolos para ser julgados, então eles não se encontravam mais ali. E aí os apóstolos falaram: vocês prenderam Jesus, mataram Jesus, e nós estamos aqui como testemunho vivo disso. E que eles iam continuar pregando a palavra de Deus, né? E aí depois do 38, o conselho se reuniu e falou assim: bem, eu vou ler aqui no versículo 38, tá? Deixai-vos ir, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então resolveram soltar os apóstolos, mas antes disso açoitaram os apóstolos. E sabe o que os apóstolos fizeram? Depois de serem açoitados, saíram dali felizes. Felizes. Sabe por quê? Vou falar aqui. Então eles retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E depois, terminando o capítulo 5, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Ou seja, o que a gente pode tomar para nossas vidas, né? O exemplo de Ananias e Safira: cuidado com o que você está vivendo, cuidado com o que você está fazendo, pensando que você está enganando a Deus. Você está se enganando aos homens. A Deus você não pode enganar. Você não pode falar: eu vou fazer isso e depois eu dou um jeitinho e contorno a situação. Então você tem que pensar muito bem. Tome cuidado com as suas palavras, com as suas atitudes. Dê exemplo no seu trabalho, na sua casa, aonde você for, dê exemplo. Porque para Deus não está nada encoberto, tá bom? E depois a gente pode tirar, né, da vida dos apóstolos, que mesmo sendo açoitados, presos, né, eles estavam felizes, sempre felizes, porque as pessoas, através do testemunho da vida deles, as pessoas podem ver Jesus, puderam ver que quem atuava ali na vida deles
não eram homens, e sim o verdadeiro Deus, o verdadeiro nome de Jesus. Então eles proclamavam o nome de Jesus, e mesmo sofrendo todas as adversidades, eles permaneceram firmes, lutando e pregando o evangelho de Cristo. Então, gente, a gente pode tomar isso também para a nossa vida, independente da situação que você esteja vivendo, independente da sua circunstância, seja ela emocional, física, né, financeira, não desanime, não desanime, porque Deus estará contigo em todo o tempo, e Ele fará que você prospere, seja em amor, em financeiro, seja qual for, Deus estará contigo. Não desista e proclame o nome do Senhor. E aí no final eles terminam, né? Que eles saíram dali felizes e os homens vão reconhecer que a obra que vem de você é de Deus. Porque se for dos homens, vai perecer, vai acabar. Se for do homem, se for de outra procedência, não vai vingar. Mas se é de Deus, ninguém vai querer se opor para estar peleando, para estar brigando com Deus, né? Então, e esteja na casa do Senhor todos os dias, pregando o evangelho, dando testemunho, participando, e leve a palavra de Deus, que esse é o melhor, essa é a nossa maior alegria, tá bom? Espero que tenha abençoado a sua vida. Se você quiser, pode compartilhar, e que Deus abençoe o seu dia, que vocês possam viver e ver muitas coisas, muitas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém?